Mordomos sábios do Senhor, amém? Para você compartilhar, semana que vem é a última célula do ano, viu, gente? E depois vai cair no Natal e no Ano Novo. Então vocês vão ter 2 semanas aí de folga da célula, tá? Então, semana que vem é a última célula do ano, amém? Vamos orar mais uma vez, antes de nós lermos o texto e meditar na palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos, Senhor, te agradecer por essa manhã, na tua casa, Senhor, na sua presença. Eu creio, Pai, que o Senhor tem algo ao nosso coração mais uma vez. Que o Senhor possa nos ensinar através da sua palavra e, Senhor, nos dá o discernimento, que o teu Espírito nos guie e nos ensine nesta manhã mais uma vez, moldando o nosso coração, nos aperfeiçoando, segundo a tua soberana vontade. Eu creio que sairemos daqui edificados, tocados, Senhor, por Ti, pelo Teu Espírito, Pai. E assim possamos andar, Senhor, como homens fiéis a Ti. É o que eu te peço, eu te agradeço nessa hora, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Todos acharam? Amém? Então vamos ler o texto. Lucas 16, versículo 1, nós vamos ler até o 15. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que quando perder meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. E ele disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, ou na sua versão talvez está infiel, porque agiu astutamente, pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. E ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. E essa é a mensagem para nós nessa manhã, dentro desse texto, né, desse contexto aqui, desse administrador, desse mordomo infiel. E eu já ministrei, acho que esse ano, sobre esse texto, e não faz muito tempo, mas foi antes de nós começarmos a refletir sobre as parábolas de Jesus. Mas confesso aos irmãos que essa oportunidade agora, essa vez agora, o Senhor mexeu muito no meu coração. Me deixou desconfortável, por assim dizer. E o meu desejo para essa manhã é que você saia daqui desconfortável também. Você sinta aquilo que Deus ministrou no meu coração, do quanto nós precisamos melhorar e do quanto é relevante essa mensagem para nós como administradores do reino.
Então nós vamos entrar dentro desse contexto aqui e construir um raciocínio, aqui entendendo de que tudo, primeiramente, tudo pertence a Deus. E todos nós somos mordomos, ou se você preferir na linguagem atual, né, na NVI ou NTLH, somos administradores. Então, todos nós administramos algo. Todos nós nos tornamos mordomos de alguma coisa que não nos pertence. Né? Ou seja, nada nos pertence. A realidade é essa. Tudo é do Senhor. Então, todos nós aqui administramos. E o problema não é ter recurso. O problema é não saber como administrar esses recursos. E quando falo de recurso, não falo somente de dinheiro. Né? Jesus ele vai contar essa parábola para nós e nessa semana de estudo sobre ela, e ler e reler, e ir para livros buscando mais informação sobre o contexto histórico aqui, realmente é uma das parábolas mais desconfortáveis da Bíblia para nós. Porque realmente vai nos tirar da zona de conforto, e nós vamos ver que não fala, usa o dinheiro como principal aqui, alvo, mas não fala somente de dinheiro. Vai muito mais além disso. Então é desconfortável você ouvir sobre a sua responsabilidade em administrar tudo que Deus confiou a você. E o Evangelho vai nos ensinar essa responsabilidade, vai ensinar-nos a ter visão das coisas, vai ensinar a sermos fiéis ao Senhor. Que o versículo 8, né, traz para nós uma advertência, né, e uma fala que os filhos deste mundo são mais prudentes que os filhos da luz. Então a repreensão de Jesus aqui é algo muito sério para nós. Então vai nos apertar aqui e vai nos ensinar muita coisa. E essa parábola ela foi provavelmente ensinada depois, né, do capítulo 15, quando fala ali da parábola dos perdidos, provavelmente até no mesmo dia, né, segundo os historiadores, ela foi contada, né, na sequência de um ensino, lembrando que a última parábola do capítulo 15, ela se trata do filho pródigo, né, do filho perdido, em que ele desperdiçou os bens do pai de qualquer forma e voltou para a casa do pai, e o pai o recebeu de braços abertos, mas ele administrou mal, gastou, né, desordenadamente. Então, provavelmente essa parábola foi contada no mesmo dia, mas em uma ocasião diferente, mas para trazer um ensino sobre administração, sobre os cuidados que nós temos que ter em relação a tudo aquilo que Deus confia em nossas mãos. Amém? Então vamos entrar dentro do contexto, vamos ir versículo a versículo até o 15. Então são, acho que uns 8 pontos aqui, nós vamos até o final. Amém? Versículo 1. Jesus disse aos discípulos, mas aqui nós vamos ver que a palavra direciona ele dizer aos discípulos, mas tinham outras pessoas ali ouvindo junto, inclusive fariseus, pois no final ele fala dos fariseus que ouviam e zombavam dele. Então não está só os discípulos ouvindo, mas estão outras pessoas também ouvindo essa parábola, esse ensino de Jesus. Amém? Então, Jesus disse aos discípulos, o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. E então ele chamou e lhe perguntou, que é isso que eu estou ouvindo ao seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o meu administrador. Talvez na sua versão vai estar, em vez de foi acusado de estar desperdiçando os bens do seu senhor, os bens dele, talvez está esbanjando. E o contexto aqui vai nos dar uma visão, né, diferente também da repreensão de Jesus aqui. Então, o primeiro, o que é o mordomo, né? Ou o administrador? Vamos pontuando aqui para você entender melhor. Mordomo ou administrador é um indivíduo encarregado de administrar alguma coisa. Seja uma residência, seja um comércio, né? Um gerente, tarefas domésticas,
cotidianas e distribuindo os demais empregados, né? Ele é responsável por toda a casa. Nós vamos ver exemplos na palavra do Senhor de homens que eram assim. Então, quem era esse administrador na Bíblia? No hebraico, traz para nós, né, a tradução do hebraico é Ben Bait, filho da casa, ou mordomo. Ou no grego, oikonomos, que é o economista, o gestor da casa. Então ele não era o dono da casa, mas ele recebia plena autoridade delegada, né, pelo dono para administrar os seus bens, as suas terras, as colheitas, os funcionários, né, os escravos, realizar contratos, empréstimos, rendas, negociar. Nós vemos na Bíblia exemplo do passado de quem que cuidava das coisas, né, do faraó? José. Né? José era o administrador. José, ele cuidava, ele fazia, tinha toda a autonomia dentro da casa, né? Em Gênesis 39, 8, quando a mulher, né, tenta ter relações com ele, vou Gabi colocar aqui, Gênesis 39, 8. José se recusa, né, a se deitar com a esposa do seu senhor. E aí ele responde: o meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e deixou tudo o que tem aos meus cuidados. O 9. Não há ninguém nessa casa maior do que eu. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderei eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Aqui é quando ela tenta ter, né, uma relação com ele. Ele deixa claro que o Senhor dele confiou tudo nas mãos dele, para ele administrar tudo. Então ele era esse administrador, esse mordomo do seu Senhor, assim como Deus também, ele nos confia muitas coisas aos nossos cuidados. Também tem em Gênesis, Eliezer de Damasco, que era um administrador de Abraão, Gênesis 24, versículo 1 e 2. Só para nós lembrarmos aqui que vai ser importante para a reflexão esses camaradas aqui. Abraão já era velho de idade e bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Ele disse ao servo mais antigo de sua casa, que administrava todos os seus bens: põe a mão debaixo da minha coxa. Aqui ele vai fazer um pedido para Eleazar para ir, né, buscar uma esposa para o seu filho Isaac. Então aqui fala, só para trazer para nós, que o servo mais velho era o responsável por todos os bens da sua casa. Ou seja, Eleazar era o cara que era responsável por Eliezer, né, administrar os bens de Abraão. Então, aqui trago 2 exemplos para nós, né, no Antigo Testamento, sobre o que é ser um administrador, um mordomo. E a história de José eu sei que todos conhecem, né? Então, nós não somos donos, mas nós administramos algo. Esses homens também não eram donos, eles eram mordomos. E tem uma gestão. E nesse versículo aqui, fala que esse administrador foi acusado de estar desperdiçando os bens do seu senhor. Então, toda má gestão, ou toda boa gestão também, tudo vem à tona. Tudo está diante dos olhos do nosso Senhor, que nos confiou tudo isso. Né? Ele foi acusado de uma má administração. E chegou o momento de prestar conta. Agora, eu e você também, nós temos algo confiado em nossas mãos, muitas coisas, e vai chegar o dia que o Senhor vai pedir para nós acertarmos as contas com o Senhor, da nossa administração. Né? Implica hoje, vamos trazer essa reflexão para hoje, implica para nós hoje, né, que nós estamos tendo essa plena consciência de que nós vamos prestar conta. Como está a nossa gestão aqui dos recursos do reino? Até então, se nós fôssemos acusados de uma má administração, ou talvez nós seríamos elogiados por uma boa administração até aqui. Nós vamos administrar como eles por um período. Mas o dono vai pedir para prestar contas. É como na parábola dos talentos. Ele vai pedir para nós prestarmos conta.
E tudo que Ele tem confiado nas nossas mãos, não só dinheiro, amado, tempo, os dons, os recursos, os relacionamentos, as oportunidades, a saúde, o tempo com a família, a própria família, os filhos, a esposa, o trabalho, a igreja, os bens, o dinheiro, tudo é dele. Tudo pertence ao Senhor. E Ele nos confia para administrar tudo isso. Aí nós olhamos, sinceramente, veio me apertando em todas as áreas, né? Eu até falei aqui, acho que ainda esse ano que eu comentei sobre essa mensagem, e nós não sabemos administrar nem nosso tempo. Sim ou não? Agora, o nosso tempo, ele pertence a quem? Nós precisamos fazer o quê? Remir o tempo. Por quê? Porque o tempo nosso, hoje, ele é empregado mais em quê? Vamos começar a entender se nós não também somos mordomos infiéis. Né? O nosso tempo hoje é dedicado mais ao quê? A Deus, ao reino, aos negócios que Ele colocou sob os nossos cuidados? Ou para nós mesmos? Ou para nós movimentarmos o reino todo em prol de nós mesmos? Em prol desse tempo terreno. Né? Nós não administramos não somente mal o nosso tempo, mas também a nossa saúde. Deus soprou em nós o fôlego de vida, né? Nos deu saúde. E nós administramos mal, dormindo mal, comendo mal, não se exercitando, entre outras coisas. Nos alimentando, né, a mente também com coisas que não edificam, né? Principalmente aí os mais novos agora, os jovens, vidrados mais em coisas momentâneas, em jogos, etc., do que propriamente alguma coisa que é construtiva. E isso é administrar mal o tempo, isso é administrar mal a saúde mental e física. Isso vai trazer o quê? Consequências na nossa vida. Se não cuidar bem da família, né, que nós tivemos aqui esse mês um culto maravilhoso da família, né, com o qual fomos ensinados vários compromissos com a família. Se nós não cuidarmos bem da família, né, aquele que não cuida bem da família não pode cuidar da igreja do Senhor. Se você não cuida bem dos seus, negou a fé, é pior que um descrente. Então não administra a casa, não cuida da esposa, não cuida dos filhos, não se preocupa com o mantimento, não se preocupa com nada. Isso é administrar bem aquilo que Deus confiou. A palavra diz que os filhos são herança do Senhor, um presente que Ele nos deu. Então Ele confia a mim e a você filhos. E nós não cuidamos, não damos atenção, não educamos, não ensinamos, não nos preocupamos com o que eles comem, com o que eles vestem. Administramos mal. Não nos preocupamos com o relacionamento, né? Com o que o outro precisa, com a atenção que o outro precisa, com a necessidade física do outro. Tudo isso é uma administração. Se não, não envolve só dinheiro, é responsabilidade nossa. Isso com a igreja do Senhor, tudo, né? Nós precisamos cuidar. Tem goteira demais aqui, nós temos que subir lá em cima e arrumar. Eu e o Ivo arrumar, estragamos mais. Mas a gente tentou. Então nós precisamos cuidar de tudo. Entende como é tudo? Né? Tem um texto de 1 Coríntios, capítulo 4. Vamos ler alguns versículos, que até os 5. O Paulo está falando sobre o Evangelho, sobre a palavra, né? Mas é interessante que ele fala que no versículo 4, no capítulo 4, 2, ele fala que é necessário que os dispenseiros sejam achados fiéis. Mas eu achei interessante, eu li um pouco desse contexto aqui, e há uma verdade de Paulo aqui muito interessante para essa reflexão também. Olha só, versículo 1, 4:1. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Tá? Então, todos nós somos servos de Cristo. Tá? Trabalhamos para o Senhor e encarregados dos mistérios de Deus. Coisa maravilhosa, hein? E Ele escolhe os loucos, né? Escolhe pessoas como nós, simples. O que se requer desses encarregados? Olha o que se requer de mim e de você, tá? Não é do pastor, não. Pega aí, abraça a esses versículos de Paulo aqui, abraça para você, ó, puxa todo para você hoje, ó. É crente pá, puxa para você, tá? Crente inchado, né? Não pá, que joga pro outro. Então pega aí.
O que se requer destes encarregados é que sejam desonestos, é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer outro tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse. Nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Não vai prestar conta da sua administração. Deus te chamou, para representá-lo aqui como fiéis em Cristo, como discípulos, como seguidores de Jesus, responsáveis pelos mistérios de Deus, encarregados por isso. Então nós temos essa responsabilidade. E Ele conhece a intenção do nosso coração. E cada um de nós vai receber a sua aprovação ou não. Então isso aqui é maravilhoso para nós. E é necessário que nós nos encontremos, sejamos achados fiéis. Amém? Vamos continuar lendo lá no texto. Segundo ponto, ouça o aviso e faça uma reflexão. Amém? Versículo 3. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Vamos ficar aqui no 3. Eu vou voltar aqui na Bíblia aqui também. No 3. O que nós podemos observar nisso aqui? Aqui é uma reflexão, novamente, dentro de uma parábola, uma reflexão interna. Ele diz a si mesmo: diante dessa acusação de má administração, ele vai me despedir. O que eu vou fazer? Eu não sei trabalhar com as mãos, não tenho força. E eu tenho vergonha de pedir. Ou seja, eu sei administrar, mas estou sendo negligente com isso. Eu não tenho físico e nem porte, nem fui ensinado a trabalhar braçal. Eu não sei fazer isso. E de pedir eu tenho vergonha. Mendigar. Então, o que eu vou fazer? O cara já começa a refletir sobre. Eu vou ficar desempregado e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Mas ele não nega a realidade. Ele compreende a situação. Entende que falhou, negligenciou. E nós vamos ver que daqui em diante ele vai tentar, de alguma maneira, recuperar o seu futuro, consertar o que tinha feito de errado dentro dessa parábola, Mas ele não negligencia e não nega a sua irresponsabilidade, a sua infidelidade, a sua má administração. Ele tem sim algo que talvez eu e você não tenha. Ele tem agora, diante disso, e talvez nessa manhã você saia da zona de conforto, E agora vai uma ministração aqui arminiana também. Diante dessa demissão, nós precisamos pensar, que a nossa má administração vai causar a nossa demissão. Esse cara se preocupa com isso. Ele vai querer resolver. Agora, os cristãos hoje estão tão conformados com a situação que não estão dando a mínima do que o Senhor pensa, talvez, a respeito disso. Ou talvez foge da nossa mente um texto como esse, que tem que nos incomodar nessa manhã e nos tirar da zona de conforto. Falar assim, poxa vida, Deus confiou algo tão tremendo nas nossas mãos e eu estou levando assim de qualquer forma. Estou administrando de qualquer jeito. Não me importo com os resultados da minha vida cristã, de tudo aquilo que Deus confiou para mim, da minha saúde, desde a minha saúde eu não estou me importando com nada. Amém? Estão comigo aí? Então ele se preocupa e evidencia que ele não sabe fazer outras coisas. Eu tenho uma notícia para te dar. Não tem outra forma de ir para os reinos dos céus se não estivermos seguindo a Cristo. Se não tivermos a nossa fé fundamentada em Cristo. Não dá para depender de outra coisa, inclusive do dinheiro. Esse Senhor não vai salvar a minha vida nem a sua. Tá? Então, o reino é a única forma de nós estarmos com Ele para sempre. É vivermos
no reino com fé no nosso Senhor. Então deveríamos ter preocupação com aquilo que Ele tem confiado em nossas mãos. E há pessoas que precisam ouvir aquilo que nós carregamos. Os mistérios de Deus é responsabilidade nossa. Então, diante de uma notícia dessa, nós precisamos fazer o quê? Planejar, arrumar a coisa. Se eu estou fora do contexto, se eu estou com a administração que eu agora enxergo, opa, eu fiz alguns erros aqui. Nós vamos compreender o contexto aqui, que talvez não se trata de roubo desse administrador, mas de verdadeiramente negligenciar, administrar mal, negociar o dinheiro de qualquer forma. E nós vamos entrar dentro de um contexto histórico que vai fazer sentido para você. Tá? Até por causa do elogio que nós vamos ver. Então, ele entende que precisa ajeitar a coisa, preparar o futuro. E também entende que o cargo é temporário. Nós precisamos entender que nós vamos gerenciar aqui até o dia que Jesus voltar para cada um de nós, ou para todos de uma vez, se acontecer a vinda dele em breve. Depois nós vamos estar na glória adorando, celebrando, mas por enquanto estamos a serviço do reino aqui na terra. Amém? Muitos vão viver assim, de qualquer forma. Despreocupado, né? Dá tempo ainda, deixar para depois, né? Essa semana eu vou cruzar os braços, vou assistir o jogo Netflix. Semana que vem eu começo a fazer alguma coisa que o reino precisa de mim. Tem outro que faz. Vou ficar de boa, porque hoje vai ter o líder lá da célula, que hoje não é eu que vou ministrar. Então tem outro que faz, então não precisa de mim lá. Não precisa ir na igreja adorar, ou não precisa adorar a Deus, porque tem alguém adorando a Deus. Né? Mas a responsabilidade, eu volto a dizer, que é individual de cada um. Tá? O reino vai exigir planejamento, vai exigir constância, vai exigir de nós fidelidade, vai exigir de nós esse entendimento de que, como um servo, um bom funcionário, trabalha numa empresa fazendo o melhor como se fosse dele, porque ele está rendendo glórias ao Senhor e fazendo tudo como para o Senhor. Então nós nos destacamos, os cristãos deviam se destacar em tudo, né? E aí a gente vê a nossa negligência em relação ao reino. O Salmo 90, 12, o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Né? Ensinar a contar os nossos dias é aproveitá-los, vivê-los com propósito, vivê-los para o louvor do Senhor, administrar os nossos dias, viver como se fosse o último. Você pensou se você soubesse, Jesus marcasse hora para voltar? Assim, ó, dia 31 eu vou voltar para vocês. Será que esse mês, acho que ele saía pegando para os cabelos gente na rua aí para falar de Jesus, né? Tudo que eu não fiz nos 10, 15 anos de cristão, vou fazer agora, porque Jesus está voltando. Eu preciso fazer alguma coisa, né? Para ele me chegar e me ver fazendo. Me achar aí trabalhando. Sim ou não? 3. Tempo de mudança e planejamento. Isso é para nós. Versículo 4. Já sei o que eu vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite. E respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: quanto você deve? 100 tonéis de trigo, respondeu o segundo. E ele disse: tome a sua conta e escreva 80. Né? Aqui que nós precisamos compreender a questão um pouco histórica do administrador, para não achar que depois aqui Jesus vai estar elogiando desonestidade, roubo, má administração. Né? Ele usa aqui primeiro, né, o senhor da parábola, né, minúsculo, elogia o servo. Né? Então, para nós, essa parábola sempre Jesus quer ensinar alguma coisa. E o contexto histórico talvez mude um pouco a nossa interpretação. A pergunta que nós devemos fazer é: o administrador tem parte no lucro? Na negociação? Porque ele era o administrador dos bens do Senhor, assim como José, assim como Eleazar. Eles participavam daquilo que o Senhor deles tinha? Sim ou não? Sim. Participavam, né? Às vezes de diferentes maneiras, mas participavam
da sua administração. Né? Nós vemos José trazer benefício para toda a família dele. Trouxe toda a família para lá, para prover toda a família. Não havia objeção para aquilo que José, né, determinava. Então nós podemos começar refletindo sobre isso. 3 formas que existiam ali de pagamento do administrador. A primeira é um salário fixo, né, que de acordo com o seu senhor ali, alguns administradores recebiam sustento, moradia e um salário, como um caseiro nos dias de hoje. Ele recebe ali a moradia, a água, a luz, participa ali se for um campo, né, participa ali, pode ter a sua criação, pode cuidar das suas coisas e ainda recebe um salário para comprar as coisas que necessita fora. Segunda, a participação indireta dos resultados. Né? Em alguns casos, o administrador recebia bônus por sua gestão, né, ou parte dela. Ganhava privilégios conforme o crescimento e o desenvolvimento da casa e dos negócios. Era promovido como talvez até um herdeiro simbólico caso não houvesse filho. É o caso de Eliezer. Antes de Abraão ter Isaac, ele fala, o meu herdeiro, né, é o meu servo, eu não tenho filhos. Está em Gênesis 15, Gabi, versículo 2 e 3. Vamos ver se... Abraão, porém, perguntou ao soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Eliezer de Damasco. É o servo mais velho, que era o administrador dele. Então, quando não tinha filhos, né, o servo mais velho, considerado do seu senhor, o administrador ficaria com a herança também. E o terceiro, como nós gostamos de falar aqui, e mais coerente a se observar, e que talvez vai nos trazer um melhor entendimento para essa parábola aqui, é que há uma comissão dos negócios. Há uma parte dos negócios. Era comum, né, o administrador negociar dívida, vender colheita, emprestar recursos, e ele podia reter parte da porcentagem como comissão legítima. Né? Não é por juros, é negociar. Né? O patrão exige 50, eu coloco à disposição do outro por 75, por 100. Então eu tenho a minha porcentagem ali legítima sobre aquilo. Isso não é desonestidade, isso é acordo financeiro, isso é negociação. Então, muitos estudiosos entendem que nessa parábola, o que esse administrador fazia em talvez desperdiçar os bens, administrar mal os bens, é às vezes você negociar e deixar lá de qualquer maneira. Não está ali em cima, não está cobrando, negociando com qualquer pessoa, porque o texto diz também esbanjando os bens. É pegar esses recursos e disponibilizar a qualquer pessoa, sem nenhum tipo de análise, sem nenhum tipo de nada. Temos um analista de crédito lá atrás, sabe o que eu estou falando aqui. Então, podemos, algo mais coerente, compreender dessa maneira. Para até compreender o elogio do Senhor, né, do Senhor, letra minúscula ali. Porque como que o Senhor iria elogiar o camarada por dar o dinheiro dele para o outro? Fica mais difícil de compreender. E Jesus também, né, querer elogiar algo dessa maneira, falando que ele está ali depois no contexto, nós vamos seguir à frente aqui o versículo, para compreender melhor. Então, a redução da dívida aqui provavelmente não foi roubo, e sim uma renúncia da sua parte, uma renúncia da sua comissão, o prejuízo do vendedor, do administrador. Isso seria mais coerente, tá? Principalmente em relação a fazer relacionamento, fazer network. Pensa aí comigo. Se eu sou o administrador do meu senhor, o pastor Ederson deve, no nosso acordo, 100 tonéis de azeite. Então eu chamo ele para mim garantir talvez que futuramente ele me empregue diante da dívida que ele tem com o meu senhor, que eu negociei com ele. Aí eu pergunto quanto que ele deve. Eu devo 100. Escreve aqui 50. Ele vai lá e escreve 50. Se for na questão da desonestidade, do roubo, como que ele vai me contratar? Só se ele for maluco. Mas se ele roubou o senhor dele e tirou a metade, o que ele não vai fazer com os meus? Como quando ele for administrar a minha casa? Sim ou não?
É o primeiro pensamento lógico da questão. Por isso que eu acho que talvez seja mais coerente entender que ele renuncia aqui, né, parte da sua comissão. Amém? Compreenderam? Então, 4. O que Jesus quer ensinar com o elogio do Senhor, letra minúscula, ao seu servo infiel? Versículo 8. O Senhor elogiou o administrador desonesto. Uma versão mais tradicional vai estar o administrador infiel ou iníquo, né? Que é um pecador, está infiel ao seu Senhor. E aqui, né, daí está a segunda interpretação de que ele também fez, né, com parte do bem do seu Senhor. Então, o mais coerente, né? Eu não afirmo assim com toda a propriedade sobre essa questão, mas é o que eu acho mais coerente a gente entender. Porque ele agiu astutamente. E aqui vai cada vez mais clareando a nossa mente. Ele agiu astutamente. O que é um cara astuto? Astuto é um cara esperto. Ele agiu com esperteza. Foi rápido em tentar resolver a questão. Aí ele fala, pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Então aqui ele não está elogiando aqui e aprovando a desonestidade, a corrupção, o pecado, né, seja do iníquo, do infiel, a corrupção do amor e o apego, né, ao recurso ali, querer tirar vantagem, mas ele está aqui falando que os filhos desse mundo planejam melhor as coisas para o futuro do que os filhos da luz. Viu? Teve ali a notícia, falou, opa, foi pego aqui na minha má administração, e agora? Eu preciso resolver, eu preciso preparar o meu futuro. Nós estávamos mortos em nossos pecados, por exemplo, né? Ali condenados, recebemos o perdão, a justificação, e agora qual é o nosso estilo de vida em relação a isso? Como nós administramos essa graça maravilhosa sobre as nossas vidas? Nós devemos começar a pensar a partir de tudo isso. Simplesmente tudo isso. Olha o que ele confia para nós, né? Uma vida agora de devoção, de santidade, de adoração, de renúncia, né, de serviço, tudo isso. Trocou por pessoas que estavam mortas e deu toda essa responsabilidade para nós, que é muito melhor do que permanecer morto. Né? É uma linha de pensamento aqui para nós. Então ele fala que os filhos desse mundo são mais espertos. Por quê? Porque ele já pensou em resolver a questão. Então o elogio não está na desonestidade, se for o caso, não está no roubo, se for o caso, está na astúcia, na esperteza de pensar em preparar algo para ele se sustentar. Trabalho que ele precisava. E ele não sabia trabalhar com as mãos, ele não sabia pedir, não tinha vergonha de pedir. Eu só sei administrar. Então eu preciso usar desse artifício agora. A única coisa que eu achei viável e fazer é um network, é preparar o vizinho para me receber como administrador lá dos negócios dele. Então o que ele vai ensinar? Prudência. Ser prudente com as coisas que é confiado na sua mão. Responsabilidade com aquilo que Deus confiou. Visão do futuro, visão daquilo que ele confia a ti, até onde você pode ir, até onde você pode alcançar. Inteligência na administração, estratégia, planejamento. Tudo isso o cristão precisa fazer, senão vai viver enforcado. Né? E olha que viver enforcado, nós somos especialistas nisso. Né? Pensando num povo que gosta de fazer umas investimentos. Né? Então nós precisamos aí pensar nisso, irmãos. Então é o que Deus quer nos ensinar. Nós temos que aprender que mesmo um administrador desonesto, ele fala que o povo desse mundo, né, são mais astutos que os filhos da luz. Então nós temos que aprender o quê? Que mesmo esse administrador desonesto, infiel, iníquo, conseguiu, olha lá,
ele conseguiu abrir mão do seu recurso por causa do seu futuro. Para preparar o seu futuro. Ela falou, olha, os filhos das trevas são mais astutos que vocês. Ele abriu mão daquilo que ele estava, né, talvez era o desejo maior do coração dele. Né? Fazer negócios e enriquecer, né, e fazer essas loucuras na administração dos bens do Senhor dele. Mas na hora que a coisa apertou, ele falou, opa, é melhor eu abrir mão de tudo isso aqui e garantir o futuro, um serviço na casa do outro, do que eu tentar segurar esse recurso aqui e ter que trabalhar braçal ou ter que pedir esmola. Então o que os filhos da luz deveriam fazer? Abrir mão de tudo para seguir Jesus, pois é nele que está a nossa salvação. E aí nós ficamos apegados a um monte de coisa, administramos mal aquilo que ele tem confiado em nossas mãos e não vivemos totalmente o que ele tem para nós. Tá? Então, vai chegando aqui depois, ao ser fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. Então até aqui, né, nós começamos a ver que a astúcia do povo lá de fora talvez é mais do que a nossa. A esperteza, a inteligência, por isso que nós vemos tantos ímpios aí prósperos. Porque sabem negociar, sabem ter uma vida regrada, controlada, disciplinada. Né? Isso é maravilhoso. Você olha, às vezes, quantas vezes eu fui com o Márcio fazer serviço em casas aqui em Maringá, que nem parece Maringá. Né? Parece outro mundo, a realidade das pessoas. E os filhos, pensa nos filhos disciplinados, tem hora para tudo. Tem hora para tudo. Eu ficava olhando aquelas casas, né? Horário para levantar, comer, para estudar, para fazer os hobbies, as coisas, tudo tem horário planejado e vai sair da risca para ver se o pai não pega. Né? Eu olho até o comer, né? Falo, coisa que não vê na casa da gente, né? Assim, casa de pobre, vamos falar assim. Quando vê um negócio diferente na geladeira e quando vê o fim, não sossega. Aí ia na casa do Zico, tinha uma vez que nós foi, tinha um sofá assim, e atrás do sofá era uma geladeira. Iogurte, leite, cerveja, refrigerante, tudo lá, irmão. Você acha que se for na casa do pobre tinha alguma coisa ainda? Tinha nada. Ia ter só água, porque eu já tinha comido tudo. Chega e já aquela briga para ver quem pega primeiro. Mas tudo lá, eu falei, ninguém passa aqui, ninguém dá bola, né? Nem olha para aquela geladeira. E nós tudo ali admirado com aquela coisa cheia. Assim. Coisa assim que a gente fica pensando, né? Isso aí até um pouco fora do raciocínio. 5. Usando o recurso da maneira correta. Amém? Aí começa aqui a aplicar a palavra para nós. Versículo 9. Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Aqui começa a falar diretamente a dinheiro como referência para nós, né? Os ganhos e os lucros desse mundo ímpio não devem ser usados único e exclusivamente para satisfazer os nossos desejos egoístas desse tempo presente. Essa é a verdade, para mim e para você. Nua e crua, como o pastor já vai entrar em falar em dízimo e oferta. Bom, não. Fica tranquilo. Né? Mas, ele está falando aqui, ó, que a riqueza desse mundo aqui, para Deus, nós vamos dizer no final, Deus não dá mínima para isso. Ele coloca recursos em nossas vidas, não para satisfazer esse tempo presente, mas para ser voltados para aquilo que é eterno, que tem valor eterno. Isso nós vamos ver na palavra do Senhor em inúmeros lugares. Agora, tira de uma zona de conforto, nos deixa desconfortáveis, porque sempre que pegamos recursos, 99% das vezes, nós só pensamos em coisas para nós. Coisas que nós precisamos, lugares que nós queremos ir, coisas que precisamos comprar. Mas em momento algum, quase, tem suas exceções, irmão. Não quero generalizar tudo. 99%, tem 1 ainda por cento aí para resgatar. Mas, quando que na maioria das vezes a primeira coisa que vem à cabeça, assim, ó, quem eu vou ajudar com esse recurso? Que família eu vou melhorar? Qual irmão eu vou poder contribuir
Com qual causa eu vou poder trazer uma esperança? Com recurso do mundo ímpio. Coisas que nós ganhamos aqui, né? Aquele que rouba já não rouba mais. Antes trabalhe para que tenha o que repartir com o seu irmão. Antes trabalhe para que possa construir, enriquecer, e cada dia mais e mais e mais e mais. A administração lá. Coração que só pensa em satisfazer os seus próprios desejos egoístas. Então, usem as riquezas desse mundo para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Eu queria pôr alguns textos aqui para contribuir com isso. Alex, põe para nós ali Mateus 19, 21 primeiro. Quando fala de Jesus e o homem rico, faltava uma coisa para aquele cara ser perfeito, não faltava? Olha lá. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vai e venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E terá um tesouro na onde? Nos céus. Depois vem e siga-me. Nós queremos fazer o contrário disso aqui. Nós queremos acumular tesouros aqui na terra. Essa é a verdade, infelizmente. Você acha que a situação da cidade continuaria do jeito que está? Um monte de lugar precisando de recursos, com tanta igreja rica? Com tanto dinheiro dentro da casa do Senhor? Mas não, a prioridade está só em construir. Construir prédios, não construir vidas melhores, famílias melhores, condições melhores. Suprir verdadeiramente os necessitados. Não está nisso aqui. E é uma repreensão de Jesus a um homem que tinha dinheiro. Então, quer ser perfeito? Ele obedecia, né, os mandamentos do Senhor, o texto diz. Desde novo. Mas faltava uma coisa. Desapego ao Deus que muitos servem. Ao apego. Por mais que a gente não aceite, mas às vezes o Deus ainda continua cuidando do nosso coração, é o apego a esse mundo, às coisas que esse mundo oferece. E oferecem através do quê? Dinheiro. Por isso que dinheiro aqui é a palavra-chave aqui, né? Então, quer ser perfeito? Venda e dê aos pobres. Quem tem coragem hoje de fazer isso? Ah, não tem nada? Não tem. Um dia tenha, em nome de Jesus. Né? Outro exemplo, Tiago 2,15. Alex, para nós. Olha lá. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe dizer, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até se satisfazer, sem porém lhe dar nada, o que adianta isso? Do que adianta? Sei lá, com o bolso cheio, com a geladeira cheia, e teu irmão está necessitado, Deus te abençoe, vá em paz, alimente-se. Assim, quem é a mão de Deus para abençoar aquele camarada ali? Adivinha quem é? Ah, sou eu, miserável. É eu, é você. Deus, ele colocou aquela pessoa ali à sua vista para você demonstrar que a sua fé é acompanhada por obras. É o que Tiago fala. Não é que eu e você somos salvos por fazer isso. Nós somos salvos pela graça. Mas compreendendo essa graça e essa administração, nada é meu. É tudo do reino, é tudo em prol do reino. Então é para glorificar o reino. Então é isso que eu e você precisa entender. Do que adianta nós falarmos um monte de coisa, mas está com o escorpião no bolso. Uma benção. Tem problema com o pouco. Isso aqui é o pouco. É a riqueza do mundo ímpio. Então nós não conseguimos nem cuidar disso. Usar a riqueza do mundo ímpio para melhorar a vida do reino. Aqui. De pessoas que precisam. Amém? 1 João 3, 17, 20. Aqui aperta mais ainda. 1 João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então nós vamos ler o 18 e o 19. Reflexão do teu íntimo aí, no teu coração. Quando você se depara com um irmão seu, olha aqui, dentro, vamos usar aqui, 100 pessoas aqui dentro da casa. Alguém em necessidade no nosso meio. Seu coração
se aperta, se entristece, você sente a dor do outro, você pensa assim, como eu posso contribuir para ajudar aquele abençoado? Aquela abençoada, o que dá para mim melhorar a vida dela? Onde eu posso contribuir? Senhor, me ajuda a contribuir ali para melhorar a vida do Elcio. Como que eu faço? Naquela situação difícil que ele está passando. Me ajuda, Senhor, a contribuir para melhorar a vida dele. Se nós olharmos e não sentimos nada, não se compadecer, não termos compaixão do outro, tem alguma coisa errada demais dentro do nosso coração. Sim ou não? E aí é uma análise para a nossa má administração das coisas. Aonde está realmente o nosso coração, se está no reino ou não. Aí o 18 vem, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Paulo fala lá, né, que ele está tranquilo com relação a Deus. Mas ele sabe que Deus sonda o coração. Eu não julgo, Deus julga. Ele está ali em paz naquele texto que nós lemos em 1 Coríntios 4. E aqui é a mesma coisa. Tranquiliza o nosso coração diante dele, né? Pois nós, quando nós amamos em verdade, em palavra, em ação, é o que Tiago também fala. A fé é seguida por obras. Né? E se nós não nos compadecermos do irmão, o amor de Deus não permanece em nós. Você acredita nisso, pastor? Nossa, será que eu não tenho o amor de Deus então em mim? Que eu não dou a mínima para o meu irmão se ele está passando dificuldade ou não. Eu quero é que ele se lasque todo. Você já pensou nisso? Eu só olho para o meu umbigo. E que umbigo? Ai, Deus amado. Se for muito grande, é que você está negligenciando a saúde, irmão. Está esticando o umbigo. Só para brincar um pouco, para você acordar aí, porque domingo passado tinha 10 dormindo, irmão. Fiquei aqui, eu fui preocupado, falei, nossa, será que tá tão ruim assim? 10 dormindo. 20, versículo 20, né? Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas, irmão. Até aquelas que nós tentamos esconder de nós mesmos, às vezes. Não queremos aceitar, né? Nós somos um coração duro para algumas coisas. Rápidos em umas e devagar em outras. Né? Somos aqui prontos para algumas coisas, mas difícil em outras. Nós temos que aceitar toda a correção. Toda a palavra ela é apta para redarguir, corrigir, exortar, ensinar, né, para que todos estejam aptos e preparados para toda boa obra. Não, eu não posso pegar um texto desse aqui e virar a página assim, falar, isso aqui é para Ruth, não para mim. Isso aqui é para Gabi. Eu não quero ouvir isso aqui. Não, é para nós, irmão. É para nós. Diante desse texto, né, desse ensino de Jesus, será que não estamos também desperdiçando o bem do nosso Senhor? Hã? Você crê que, na maioria das vezes, olhando assim, né, eu creio que na maioria das vezes falhamos muito na administração de tudo aquilo que é de Deus. Sinceramente, irmão, por isso que me deixou desconfortável. Porque eu olho e vejo que eu preciso melhorar muito, mas muito, para falar assim, ó, eu sou um administrador fiel. Tem coisas que eu ainda preciso desapegar, que eu ainda preciso liberar mais ainda, irmão. Eu creio nisso e Deus ministrou forte ao meu coração. Quinto ponto. Será que estamos aptos para administrar as coisas do reino? Uma pergunta para mim e para você. Será que Deus pode confiar as coisas eternas a nós diante da nossa administração de agora? Hã? Será que Deus pode confiar a mim e a você? Se nós não estamos conseguindo nem gerenciar o recurso desse mundo ímpio? Versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará a vocês as verdadeiras riquezas? Talvez fale, nossa, pastor, eu estou vivendo tanta coisa boa já,
Assim, ó, mundo ímpio, riqueza momentânea. Você não chegou ainda a viver as coisas eternas ainda. Isso nem se compara ainda com o que Deus pode fazer, irmão. É só alguma coisinha que o olho brilha, mas tem muito mais. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Hã? Pensa numa paulada. Mas é a verdade para mim e para você, irmão. Nenhum servo. Deixa eu ver se vocês não forem dignos. 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Né? Como eu disse, aqui usa diretamente dinheiro para ensinar. Né? E nós precisamos olhar para isso aqui de verdade. Né? Para riquezas eternas, confiar coisas eternas a nós, que nós não conseguimos administrar nem as coisas desse mundo ímpio, nós se corrompemos com essas coisas. Essas coisas pequenas nós nos corrompemos, tomam conta do nosso coração, tomam conta da nossa vida, né? Gerencia o nosso caminhar em torno dessas coisas. Né? É o apego às riquezas deste mundo, é o dinheiro tipo, mesmo que ele está direcionando para nós, mal quase, que nós temos, né? Se nós não estivermos sendo fiéis no pouco, nessas coisas básicas desse mundo caído, como que Deus vai confiar as coisas eternas a mim e a você? Ah, pastor, eu queria fazer isso, eu queria trabalhar no reino dessa forma, eu queria fazer aquilo outro e tal. Aí Deus vai e fala, mas filho, amado, você não está conseguindo cuidar nem disso. Não está conseguindo gerenciar nem a sua saúde, nem sua vida, nem seu tempo, nem o dinheiro. Essa coisa tão que serve para abençoar e ser servo, e ele tornou um senhor na sua vida. Como que eu vou confiar ainda outras coisas? Você está tão apegado nisso que você não consegue nem me enxergar. Não consegue nem ouvir o que eu peço para você fazer com isso que eu te dei. O problema era outro, o propósito era outro. Mas você só está investindo em si. E só você não. Não é você, é o reino. Né? Jesus veio para servir. O maior exemplo seu é o meu filho. O maior exemplo nosso é o meu filho, que não veio para ser servido, mas para servir, para dar sua vida em resgate de muitos, para trazer cura, para trazer salvação, provisão. Ele proveu na vida de tantas pessoas, multiplicando na vida das pessoas, dando direção aos discípulos, né, para ir não levarem nada. Pois o trabalhador seria digno do seu sustento. Deixem tudo. Aqueles que deixarem casa, campo, família, por minha causa, receberão 100 vezes mais agora e na era que há de vir. Dói, mas é verdade, irmão. É assim. E o administrador dessa parábola aqui, provavelmente, como nós vimos, abriu mão da sua comissão para tentar garantir algo depois. E nós continuaremos apegados aos recursos ou obedeceremos à voz de Deus? Estaremos, né, verdadeiramente servindo ao Senhor com tudo que somos, com tudo que temos. Porque tudo é dele, nada é meu, nada é seu. A vida que ele soprou em nós é dele. Se ele desligar o disjuntor hoje, acabou. Acessou o ar do fulano. Acabou. É dele. Né? Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. É tudo. Então, Deus, ele quer de nós isso. Será que ele pode confiar a nós as verdadeiras riquezas? Como que nós estamos diante disso? Tiago 4:7 diz assim, portanto pensem nisso, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então talvez ali a questão dele é que ele estava administrando mal. E sabendo que poderia fazer diferente. Tem o texto aqui, que eu não anotei, mas a próxima parábola, talvez na próxima semana, se Deus não mudar algo até lá, fala do rico e do Lázaro. Um homem rico que teve um destino, que foi para o inferno. O pobre que mendigava na sua porta.
que ficava ali esperando cair alguma coisa da mesa do rico. Né? E um vai para o céu, um vai para o inferno. E depois que morreu, acabou. Não tem como inverter mais ali. Nós vamos aprender muito naquela parábola lá. Mas o cara tinha recurso, mas não lembrou do Lázaro. Sabe quando ele lembrou? Quando ele estava sofrendo. Aí ele falou, fala para Lázaro molhar, né, o dedo, pôr na minha boca aqui. Ó. Aí lembrou do miserável, mas não lembrou dele na hora que estava comendo do banquete, das riquezas desse mundo ímpio. E o mendigo estava lá na porta, sofrendo lá. E daí, irmão? Aí depois, é tarde, cadê a fé com as obras? Cadê o recurso glorificando a Deus? Isso serve para a nossa vida também, irmão. Eu só queria trazer essa reflexão sobre isso. Então, versículo 6, a verdade mais dura do dia. A crítica mais severa e verdadeira para nós essa manhã. 14. Ele está falando no começo aos discípulos, mas tinha mais gente ouvindo. 14. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. E ele lhes disse, vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Essa não é uma verdade que dói, mas é. Então ele está falando ali, se referindo, e dentro da parábola, ele conhecendo ao coração dos fariseus, lembra da oração do fariseu, do publicano? Nós vemos semana passada que ele orava no íntimo e Deus conhecia o coração do fariseu. Aí eles ouviam falar sobre isso. Vai falar sobre dinheiro, porque amavam dinheiro. Os fariseus que amavam dinheiro ouviam isso e zombavam de Jesus. Então, querido, se você ficou mal, magoado, entristecido e achando que o pastor está querendo teu dinheiro, que Deus está querendo o teu dinheiro, você ama o dinheiro, tá vendo? O texto aqui diz que os fariseus amavam o dinheiro, zombavam, ficam bravos, irritados. Porque você está tão apegado nisso que isso te ofende. É uma maneira de você olhar para dentro de si e ver que nós erramos. Eu olho para isso aqui e sei que preciso melhorar em muita coisa, irmão. Nós temos que parar de hipocrisia e às vezes olhar e falar assim, eu poderia fazer mais. Eu poderia resolver muito mais coisas para os outros, com o pouco que Deus tem me dado, como a Beth falou da oferta da viúva. O nome de Deus poderia ser muito mais glorificado, não só com o meu recurso, mas com a minha maneira de ver as coisas, de servir, de olhar com compaixão, se compadecer dos outros. É simples. O Evangelho é nós que complicamos as coisas. E não queremos beneficiar, nós queremos ser beneficiados. Nós queremos ser servidos, nós queremos que todos olhem para nós, venham nos encher, nos satisfazer e tal. Mas na hora que nós precisamos fazer algo, cadê a igreja? Cadê os escolhidos do Senhor? Que vieram para curar, libertar os cativos, né? Ressuscitar os mortos, se necessário for. Nós não estamos conseguindo nem lidar com a riqueza do mundo ímpio. Como que vamos fazer essas coisas grandiosas, irmão? O operacional a gente não consegue resolver. E queremos viver o sobrenatural, os milagres extraordinários. Não consigo nem matar o escorpião do meu bolso. Vocês justificam a si mesmos aos olhos dos homens. Eu não quero ser reconhecido por ninguém. Quero recompensa aqui, não. Quero que Deus olhe para mim e veja alguém que se esforça, ao menos se esforça, a melhorar a questão de todos. Esse coração que eu quero que Deus me dê, eu preciso melhorar muito. Eu creio que vou alcançar em Deus, pela sua misericórdia. Mas é isso que nós precisamos pensar nessa manhã. Tirar a nossa máscara e olhar e ver se realmente amamos ao Senhor. Estamos dispostos a gerenciar o que Ele confiou a nós. Ele conhece o nosso coração. Talvez aquilo que tem mais valor para os homens
é detestável diante de Deus. É a prova do fariseu, da oração dele, né? Tudo aquilo que ele achava que era de valor diante de Deus, e não era. O que eu sou, o que eu posso, o braço forte. Deus, ele quer o nosso coração. Não é sobre dinheiro, é sobre o nosso coração. É a oferta de Abraão. Não é sobre entregar o filho, é sobre o coração. Ele já proveu todas as coisas, né? Jesus já estava a caminho. Então nós precisamos olhar para esse texto aqui e fazer uma reflexão sincera no nosso coração. Parar de tentar dar desculpas e enganarmos a nós mesmos. Ah, mas é por isso, mas eu necessito tanto disso. Ah, mas eu preciso tanto daquilo, eu não posso, não sei o quê. Enganamos a nós mesmos. Obedece a Deus para ver se você vai ficar na mão. Faz as coisas que Ele pedir para ver se Ele vai te desamparar. De maneira alguma. E Ele conhece o nosso coração. E sabe verdadeiramente se nós o adoramos, se Ele está acima de tudo, e se o próximo também faz parte do nosso ciclo, né? De amor e de responsabilidade. E de responsabilidade também. Nós somos um corpo, sabia? E o membro do corpo precisa ser cuidado também. Se eu não cuidar bem do pé, da perna, como é que eu vou andar? Se eu não cuidar bem da mão, como é que eu vou trabalhar? Da mente. Nós precisamos olhar para isso. Amém? Chamar o Ministério do Louvor para subir. E essa é a verdade mais severa e dura para essa manhã. Essa crítica. O nosso coração talvez está como de um fariseu. E como de um administrador infiel. E hoje ele nos chama a responsabilidade. E a conclusão dessa parábola, querida, é que essa parábola não é sobre corrupção, é sobre responsabilidade. Ele quer trazer algo para nós para nos chamar a responsabilidade. Ele não quer apontar o dedo para mim, para você só, e você sair daqui, nosso pastor só nos condenou. Querido, eu me incluo dentro disso aqui, tudinho. Então não é sobre corrupção, é sobre responsabilidade. Somos todos responsáveis por carregar os mistérios de Deus. Olha que maravilhoso que é isso. O recurso é a coisa desse mundo que é usada, infelizmente, para suprir, pagar as contas. Ninguém hoje vive sem dinheiro, irmão. Isso aí é fato. Você não vai pagar um aluguel com um abraço. Você vai pagar o aluguel com dinheiro. Você vai pagar a despesa, uma enfermidade, o hospital, com dinheiro. Você vai falar, não, vou fazer uma oração para o dono do hospital aqui, tá tudo certo. Só se Deus tocar no coração dele e ele falar amém, está pago. Mas é recurso. Então, só que são coisas desse mundo. Para que nós possamos administrar bem. E com isso glorificar a Deus. Essa é a intenção. Usar as riquezas desse mundo ímpio para granjear amigos. Sermos bem recebidos na eternidade. Isso aqui não está falando de salvação, não. Isso aqui é só responsabilidade, recompensa eterna. Nós precisamos compreender isso. Não é sobre dinheiro. É sobre coração na eternidade. Fidelidade a Deus, amor a Deus e ao próximo. Como aplicar isso, então, pastor, em nossas vidas? Invista no reino, irmão. Seu tempo pode ficar de pé. Invista no reino. Porque tudo aquilo que Deus confiou a você, não só dinheiro, seu tempo, sua família, seu fôlego de vida, a sabedoria que Deus te deu, a profissão que Deus te deu, a saúde que Deus te deu, tudo tem um propósito. Reino. Reino. Sabia que você pode glorificar a Deus com o seu emprego, com o seu trabalho, fazendo o melhor, abençoando pessoas? Porque assim você ajuda pessoas. Sustente a obra do Senhor não só com recursos, mas com oração, com serviço, com disposição, com estudo, com alegria. Eu posso contribuir como? Se eu sou bom em ensino, eu vou ensinar. Se eu sou um intercessor, eu vou orar. Se eu sei limpar, eu vou limpar. Se eu sei pintar, eu vou pintar. E não é só a igreja. É a casa do irmão que está necessitado. É N situações aí fora.
Socorre os necessitados, que é a verdadeira religião. Cuide do órfão e da viúva em suas necessidades. Então socorre, irmão. Olha aí dentro da igreja e vê se tem alguém. Não fique esperando só o pastor, não. Conheça os seus irmãos. Se envolva com eles, conheça a necessidade de cada um deles. E você vai ver que não vai faltar oportunidade de ajudar, viu? Eu garanto para você, não falta. E mais tem oportunidade para ajudar. E em inúmeras áreas aqui. Agora, se todo mundo olhar com o coração do reino, aí vai melhorar a vida de todos. Amém? E honre a Deus com tudo aquilo que Ele confiou a você. Ele confiou pouca coisa para você ou muito? Para mim Ele deu muito. A palavra diz que aquele que muito é dado, muito será. E Ele confiou muito para mim. Sou uma mulher linda, 2 filhas, uma sogra, irmão. Ainda bem que é uma, imagina se fosse 2 sogras. Estou brincando, mas é responsabilidade nossa. E assim como o reino, mais de 100 ovelhas do seu rebanho. Eu glorifico a Deus por essa responsabilidade, porque isso me leva para perto dele. Isso me leva para os seus pés, reconhecendo que eu só dependo dele. Eu não tenho como oferecer nada a elas e nada a vocês, se não for por meio dele. Ele é a videira, nós somos os ramos. E nós só damos frutos se permanecermos nele, e sem ele nada podemos fazer. Então, tudo que ele confiou a você, ele espera de você uma boa administração e que o nome dele seja glorificado. Nós vamos orar. E se você quiser uma oração, possa sair do seu lugar, à minha frente, nós vamos orar. É o momento de você